pessoal, tudo bem? Tem uma galera falando assim coisas tão pesadas contra essa reforma aí que tá dando vontade assim do cara sair fora imediatamente daqui, né? O cara da linha no pé aí, sair fora da linha na pipa, se adiantar, tá? Os caras estão montando um cenário aqui tão sinistro que meio que eles estão dizendo é o seguinte, ó, só vai existir o país até 2026, a partir de 2026 já era, meu irmão, o negócio vai pro beleléu, tá? As coisas são tão pesadas, eu vou resumir aqui para você o que o pessoal tá falando, que nos leva a uma grande reflexão, né? A gente fala, caramba, por um lado você fica assim, meu Deus, se o que esse cara tá falando tá certo, lombrou geral. Agora, se o que ele tá falando tá certo, você tem aí uns 2 anos e meio para se organizar, né? Então, tem até uma parte boa, caso eles estejam certos aí, tá bom? É claro que assuntos mais profundos assim, a gente entra em grande detalhe lá no Manual 2023, primeiro link aqui embaixo, aproveite aí a oportunidade para estar conosco. A gente tem ali um curso especialíssimo criado para você exatamente para te orientar nesse sentido, para você ficar ligadão aí no que você precisa fazer para não ser engolido pelas estranhezas desse ano 2023. Primeiro link aqui embaixo, aproveite a excelente oportunidade de você vir estudar direto comigo, realidade espiritual do final dos tempos, jogos de poder lá fora e como eles influenciam aqui dentro e também a questão da educação financeira. Além disso, tem livros fundamentais como esses dois aqui, sempre com aqueles 3 critérios, mudou a minha vida, vai mudar a sua vida, e com mínimo 50% de desconto. Esse aqui, do Alexandre Costa sobre a Ordem Internacional Nova, está saindo com 50% de desconto, de R$ 55,00 por R$ 27,45, e esse aqui está com 52% de desconto, saindo de R$ 55 por R$ 26, e é claro o meu também, que vai falar muito sobre isso, manual aí do conservador, 52% de desconto, de 36 por R$ 17,23. Aproveite, tá? Primeiro link curso, segundo link os livros. Vamos lá então, pessoal. O pessoal tem dito que o problema dessa reforma é que ela vai ter ali, os efeitos só vão começar a aparecer em 2026, 27, 28, né? Que aí é quando o negócio vai se consolidar, né? Então, nesses próximos 3 anos e meio, a gente não vai sentir muita diferença. 3 anos e meio, 4 anos. Agora, quando o negócio começar a ser implementado, aí já é outra história, tá? O que gera esse atraso aí, nos efeitos começarem a acontecer, gera uma situação muito curiosa. Por quê? Gera, assim, uma euforia momentânea, gera uma euforia no primeiro momento. Por quê? Satisfaz as demandas que a indústria tem feito, né? E faz ali uma pequena simplificação regulatória e tributária, né? Desse sistema hoje aí que você sabe que é complexo a beça. Então, assim, não é por outro motivo que hoje, no dia seguinte dessa liberação, houve uma espécie de euforia no mercado. O mercado ficou animado e tal, né? Porque você sabe, né? Mercado é psicologia pura, psicologia social principalmente. O mercado trabalha com expectativa. Então, se a expectativa melhora para o curto prazo, né? O mercado aí já melhorou a expectativa do investimento para o curto prazo. E é possível até que isso gere um impacto positivo na questão da inflação. A gente vê aí uma perspectiva de redução da Selic já para o mês que vem, mês de agosto, né? Então isso tudo aí já está meio que precificado. Agora, vai ter um efeito positivo importante, então, no primeiro momento, né? Todo mundo vai bater palma. Nossa, que maravilha, parabéns, vocês são geniais. E aí, né, a situação tende a ficar um pouco mais tranquila para o segundo semestre, que alguns especialistas, como o pessoal da Kinea, que é a casa de análise do Banco Itaú, estava prevendo aí uma situação meio estranha para esse ano de o segundo semestre de 2023. Mas pode ser que isso aqui alivie um pouco o segundo semestre para nós aqui no Brasil, partindo do princípio que o contexto, o cenário internacional vai ficar tranquilo. Agora, o problema é quando o negócio começar a ser implementado. Por quê? Ela concentra o aumento dessa tributação no setor de serviços e no setor de consumo, né? Ou seja, pega diretamente a classe média. Você, sempre que você ouvir classe média, você precisa traduzir essa expressão por burguesia, e sempre que você ouvir burguesia, você precisa traduzir para a classe média, porque se você tem um sistema de governo, se você tem um grupo de pessoas que é marxista, é claro que quando eles pensam em classe média, eles estão pensando em burguesia, e burguesia é aquele pessoal que precisa ser tirado de cena, né? Claro que eu explico isso com muito detalhe no meu novo livro, O Mínimo,
sobre o Manifesto Comunista. Inclusive, eu estava olhando lá na Amazon, o mínimo estava 35º lugar, né, nos livros de ciência política e tal. Então está muito bem colocado nas vendas lá, mas é claro que na minha livraria você vai adquirir ali com uma condição bem legal também, tá? Então dá uma olhadinha aí, você que ainda não conhece isso aqui. Então pega a classe média, pega os autônomos, pega os pequenos empresários, e aí o que o pessoal tá, aí que entra o negócio do medo aí, da preocupação, que você escuta isso, você fala, caraca, eu tenho que sair daqui antes de 2026, né? Por quê? Eles dizem que vai ter ali um impacto sobre os serviços, sobre o consumo, sobre a classe média, e aí você não vê, você ao mesmo tempo não tem um trabalho ali no alívio que os empresários que empregam estão tendo, né? A maioria de 70% das carteiras assinadas do Brasil, dos empregos, vem das micro e pequenas empresas. Esse pessoal aí parece que vai ter o maior impacto, segundo está sendo falado, né? Então o que eles estão falando isso pode, lá na frente, depois de 2026, quando começar a funcionar, essas estimativas, esses estudos assim mais preocupantes, dizem que isso pode atrapalhar muito o emprego, atrapalhar as empresas, né? E aumentar o desemprego, né? Então é um negócio que lá na frente até pode ter um impacto negativo na inflação, né? Aumentar a inflação, atrapalhar o poder aquisitivo das pessoas. E aí os analistas vão dizer, né, que isso revela um aspecto ideológico de jogos de poder dentro desse projeto, porque mingua a classe média, tira o poder aquisitivo da classe média, né? Porque nenhuma sociedade que tem esclarecimento aceita ali uma aristocracia, né? Aceita uma coisa assim que é completamente antirrepublicana, né? Então, o que esse projeto faria? Faria aquilo que o Manifesto Comunista diz, né, que a burguesia, ou seja, a classe média, deveria ser enfraquecida por meio de impostos cada vez mais altos. Esses impostos sairiam da burguesia, da classe média, e iriam para o Estado, e aí o proletário, organizado como classe dominante, ele tomaria posse do controle do Estado e implementaria essa transição do capitalismo para o socialismo e do socialismo para o comunismo. Será que é isso? Não sei. Por isso que eu estou dizendo para vocês que faz muita falta você conhecer o livro original de 1848, o Manifesto de Marx, e também o meu livro que eu ajudo você a entender o Manifesto de Marx, né? Então, pode ter aí uma classe média minguada, né? Os setores ali mais problemáticos para esse projeto de poder ficam minguados e você coloca ali uma sociedade completamente dependente do Estado, né? Porque quando você tem abundância, você tem autonomia. Quando você tem escassez, você tem dependência. Então, é trazer uma escassez para essa classe média e mantê-la sob total controle, né? Então, haveria aí uma agenda ideológica, projeto de poder e tal, e que modifica modifica o texto de forma a centralizar, né, essa arrecadação e tal. Então gera uma preocupação muito grande, né? Esse tipo de pensamento é muito preocupante, que é exatamente o contrário do pensamento liberal, né? Pensamento liberal, o que eles fazem? A gente viu um test drive disso no ano passado. Reduz os impostos, vende mais, vendendo mais, aumenta a arrecadação e tudo, e o negócio prospera, né? Nós vimos isso, é uma coisa muito doida, né? Você pensar, caramba, como é que você pode reduzir os impostos? Como é que o Estado pode reduzir os impostos e arrecadar mais? É porque ele ganha na quantidade. Ele reduz os impostos, o que acontece? Vende mais, né? Lei da oferta e da procura. O preço mais baixo procura maior, né? Então, o que acontece? A arrecadação aumenta, né? Isso, o pensamento liberal vai nessa linha, né? Então, isso faz a roda da economia girar e tal, e é a classe média, né? A burguesia que faz a economia girar. Então, é claro que se você olha lá nos Estados Unidos, eles estão investindo exatamente para fortalecer a classe média para poder girar a economia. E aí, quando você olha aqui para o lado, né? Os argentinos, os venezuelanos, você vê que não tem classe média, não tem empresário, não tem nada, a não ser aqueles grandes barões lá, que são os amiguinhos do rei, que sempre ficam trilionários, enquanto a maioria da população fica sem nada, né? Então, os super ricos ali, que são sempre patrimonialistas, né? São aqueles que se beneficiam com essa proximidade com o rei, né? E aí os caras que já eram muito ricos ficam bilionários. Trilionário, a gente já viu isso acontecer antes, quando os amigos do rei se deram muito bem, né? Então, é um negócio muito estranho. Agora, o que a gente vê além disso, né, é que a indústria que deveria se beneficiar, segundo esses estudos, ela não vai se beneficiar muito, porque não vai ter o consumo, porque
Se você tem uma quantidade de pessoas que perde o emprego, você não tem consumo, a indústria não consegue ser beneficiada, né? Então esse é o primeiro problema. Por exemplo, outro dia foi dado uma ilustração que eu achei interessante. O Brasil exporta grão de café e importa cápsula de Nespresso. Só que quando ele importa a cápsula de Nespresso, ele paga 37 vezes mais. Aí você fala, por que não faz aqui? Porque, segundo esses analistas, a taxa de impostos é tão grande que se o café fosse manufaturado aqui, ele custaria 107 vezes mais e não 37 vezes mais só por causa dos impostos. Você vê que tem um sistema internacional que quer manter o Brasil só no trabalho primário da agricultura ali e não quer que o Brasil vire um país industrializado. Tem um grande sistema para impedir o Brasil de progredir, né? Então é por isso que a gente não faz a manufatura do café aqui, porque com os impostos faria ele ficar 107 vezes mais caro, importando o café ele fica só 37 vezes mais caro, um negócio muito doido. Nesse aspecto, essa reforma, segundo esses analistas, ajuda um pouquinho esse problema, né? Porque reduz um pouco o imposto da indústria. Só que aí como é que ele resolve esse problema para reduzir o imposto da indústria? Joga o imposto para os serviços. Só que aí a alíquota fica 3 vezes maior do que a alíquota atual. Na prática, então, está aumentando muito o imposto num setor que gera 70% dos empregos, que é o setor de serviços, corresponde a 60% do PIB, e o setor que mais ali foi prejudicado na crise sanitária porque ficou fechado, né? E tem também um outro problema que é a base de cálculo. Por quê? Do jeito que está sendo feito, segundo alguns analistas estão interpretando, o imposto de renda na pessoa jurídica ele é calculado em cima do faturamento do dividendo, né? Então, o dividendo é em cima do resultado efetivo, ou seja, empresas mais eficientes, são aquelas que dão mais lucro, que pagam mais dividendo, terão um enorme aumento de imposto. E as empresas mais ineficientes terão redução de imposto, ou seja, a economia brasileira como um todo vai ficar mais ineficiente. Isso significa menos emprego, salário mais baixo e tal. Então, assim, é um negócio muito preocupante. É isso que os caras estão falando. Que em 2026 isso vai entrar em campo e vai ficar assim. Então, por um lado você fica assim, meu Deus, e agora? Por outro lado você fala, caramba, então eu tenho um tempinho para me organizar até 2026. E você? Você acha que vai ficar um negócio estranhíssimo assim e é melhor você dar linha na pipa, se organizar? Ou, não, tranquilo, não vai ser bem assim não, esses caras são apocalípticos demais. O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo. Se você perguntar, Daniel, o que você acha? Eu acho que isso tudo vai depender do cenário internacional. Se o cenário internacional ficar confuso e ficar caótico, igual ficou a partir do dia 24 de fevereiro de 2022, aí esse negócio tudo vai pro beleléu, entendeu? Então, para mim, isso dar certo ou não depende, além do cenário internacional, depende como o Senado vai tratar disso aí e depende das leis complementares que precisam também ser criadas para poder fazer essa máquina toda funcionar. Porque para mim depende disso tudo. É difícil dar uma opinião agora. É claro que eu estou muito mais pessimista do que otimista com relação a isso. E você? Está otimista, pessimista? Acha que vai reduzir emprego? Acha que vai ficar tudo tranquilo? Vai ser muito ruim? O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Amém, todas as coisas a gente tem que é bom. Fica o convite para você estudar conosco Manual 2023, primeiro link aqui embaixo. E fica o convite para você também adquirir os livros aí. Meu livro, por exemplo, o Manual do Conservador, está com 52% de desconto. R$36 por R$17,23, uma maravilha. E esses dois aqui do Alexandre Costa que eu estou indicando agora, porque tem tudo a ver com a Ordem Internacional Nova. 52% esse aqui, o Brasil no contexto da Ordem Internacional Nova, de R$55 por R$26. Esse aqui, a Ordem Internacional Nova, 50% de desconto de R$55 por R$27,45. Primeiro link curso, segundo link os livros. Um abraço. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Valeu!